My heart is at war with my thoughts. Oh, and I don't know which side is better. I try to connect all the dots. Oh, to let you in behind my shelter. You could fit into my life. Oi, eu sou a Cine e vocês pediram bastante, então eu trouxe para vocês. Está aqui o Xiaomi Note 10. Mas vocês estão olhando para a caixa e falam assim, mas sim, isso daí não é o Xiaomi Note 10 que eu sei, ó. Tá escrito CC9 Pro. E é isso mesmo, gente, não tem diferença, tá? É exatamente o mesmo celular, só que aqui na China ele tem o nome de CC9 Pro e fora da China Note 10. Inclusive a caixa do Note 10 ele é diferente, é uma caixa preta, eu vou colocar uma imagem aí pra vocês verem, mas as especificações são as mesmas. Eu não sei exatamente por que a Xiaomi fica fazendo essas coisas aí com a gente, confundindo a nossa cabeça. Era tão mais fácil eles colocassem o mesmo nome pra tudo. E aproveita e responde aqui em cima, se vocês acham que a Xiaomi só faz confusão, que não deveria ficar mudando o nome, responde aqui, ó, que eu quero saber a opinião de vocês. E aproveita também e responde aqui em cima qual a cor que agradou mais. Esse celular tem nas cores preto, verde e branco. Então eu comprei a versão branca porque eu quero fazer um vídeo comparando aí as diferenças e semelhanças entre esses dois aparelhos. E eu não sei se vocês repararam, aqui atrás de mim tem vários produtos que eu ainda preciso fazer vídeo. Eles vão entrar aí no canal. Então se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscreve. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque isso daí é bem importante. Ó, nós vamos ter aqui, ó, o OnePlus 7T Pro, versão McLaren, versão especial. Também temos aqui o OnePlus 7T. Aqui do lado nós temos aquele bonitão do Oppo Reno Ace, versão especial Gundam. E se vocês separaram aqui do lado tem uma caixinha bem pequenininha que é o controle para vocês estarem jogando game com ele. E ali no cantinho eu tenho certeza que vocês estão esperando o vídeo dele também, que é o Mi Watch. Todos esses produtos que eu tô mostrando para vocês, eu vou fazer uma rifa deles, eu vou colocar o link aí na descrição. A primeira é para poder passar para frente os aparelhos, para eu poder comprar aparelhos novos. Inclusive eu preciso vender todos esses aqui para comprar um Mi Mix Alpha, senão não vou ter dinheiro. E o segundo é para ajudar a manter o canal também. Tudo que eu mostro para vocês aqui no canal é tudo gasto com o meu dinheiro, compra de produtos e transporte, etc e tais. Então assim, tem um gasto muito pesado para conseguir manter esse canal. Então se vocês quiserem me ajudar, acesse o link aí embaixo. Bom, gente, vamos abrir essa belezinha. Bom, gente, tá aqui o Xiaomi CC9 Pro, ou aí fora, conhecido como Note 10, tá? A caixa é diferente, como eu mostrei para vocês, essa caixa é branca, o Note 10 tem uma caixa preta. Essa versão aqui que eu peguei é uma versão 8 GB de RAM e 128 de memória, tá? Vamos abrir aqui, ó. Eita, tá difícil. É uma caixa bem simples, como vocês podem ver, ó. Não tem nada assim de especial. Vamos abrir ela. Opa. Aqui de cara já vem o celular. Eu vou tirar aqui, ó, peraí. Deixar ele aqui, ó, de lado. Daqui a pouco nós voltamos para ele. Aqui dentro da caixa tem... Opa! Uma outra caixinha. Nessa caixinha, acho que veio de sempre, né, gente? Vamos ver aqui o pininho, ó, para poder abrir a gavetinha do SIM card. Vem também uma capinha e uns manuaizinhos, ó. Vamos ver como que essa capinha é. Essa capinha é uma capinha que vem bastante caixa dos modelos deles, ó. Uma capinha bem molenga, ó. Dá pra vocês verem? A borda aqui em si ela é um pouco mais grossa, ó. Até que protege bem, gente. Tá escrito aqui, ó, Design by Xiaomi. Continuando, aqui temos um cabo, ó. Um cabinho tipo C, ó, gente, pra vocês verem. Ali depois tem um carregador. No meu caso aqui, como que é a versão chinesa, vai vir com o carregador assim, ó. Oh, meu Deus. Ó, dentro da caixa não tem mais nada, tá? Tô destruindo tudo, meu Deus do céu. Ó, esse é o carregador que vem junto com o celular. É um carregador de 30 watts, então um carregador rápido. E dizem que ele vai carregar o seu celular inteirinho em 65 minutos. Já que eu falei do carregador, eu já vou aproveitar e falar para vocês que esse celular aqui, ó,
ele vem com uma bateria de 5.260 mAh, gente, é muita coisa. Saquinho. Bom, gente, a parte da frente é assim, ó. Eu vou mostrar direito depois que eu ligar ele, que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Como vocês podem ver aqui atrás, ó, tem os flashes, né? Aqui, ó, isso que parece um pontinho é uma câmera, tá, gente? É uma câmera de 2 megapixels para super macro. Ele tem uma distância focal de 2 a 10 centímetros. Essa aqui é uma câmera de 20 megapixels, f2.2 ultra wide. Essa aqui que é a câmera de 108 megapixels, tão esperada nesse celular. Ela é uma f1.69. Isso quer dizer que ela é boa também para fotos escuras. Fora que ela vem com uma tecnologia diferente, né? Que ela junta vários pixels para tornar a foto melhor. Essa aqui, ó, a segunda câmera é uma câmera de 12 megapixels f2.0 telefoto. E essa primeira aqui, ó, tá desfocado um pouquinho. É uma long telefoto f2.0. Essa aqui que é a que dá o zoom, tá, gente? Ela dá um zoom de 10x híbrido óptico e 50 zoom digital. Por isso, muitas pessoas estão falando que esse celular está vindo para bater de frente com o P30 da Huawei. Aqui no cantinho da parte inferior, vocês podem ver, ó, que tem a logo da Xiaomi, bem pequenininha e discreta. Só para deixar avisado vocês, eu vou mostrar esse celular aqui, ó, lado a lado com o P30, inclusive eu vou fazer teste de zoom para ver se é tão bom assim, então fique ligado nos próximos vídeos. Aqui do lado vocês podem ver que tem a gavetinha, ó, para colocar o SIM card. Infelizmente não tem o lugar para colocar o SD card, mas vocês podem ver aqui, ó, peraí, que é uma gavetinha que cabe 2 SIM cards, então é dual SIM cards de celular, tá, gente? Continuando, nós temos o botão de liga e desliga e o botão de volume. Vocês podem ver, ó, que a câmera aqui ela é meio saltadinha, ó. Saltadinha que nem o P30, na verdade. Bom, aqui na parte de cima vocês podem ver que aparentemente tem o infravermelho, tá? Desse outro lado aqui não tem nada. E aqui embaixo, ó, pra nossa felicidade, temos o buraquinho do fone, o jack de 3.5 milímetros. E temos também aqui, ó, a entrada pro cabinho tipo C. Bom, vamos dar uma ligadinha no celular. Ó, vocês podem ver que ela vem com MIUI 11. Como vocês podem ver aqui, ó, tem chinês, inglês e mais 2 línguas que não precisamos. Vamos pro próximo. Opa, inglês. Gente, tá difícil de mostrar pra vocês que toda hora o celular fica aqui, ó, dormindo. Ó, coloquei aqui, vamos pro próximo. Essa tela toda hora dormindo e acordando tá atrapalhando a gravação. Eu vou pular aqui esses steps e depois a gente seta, tá? A impressão digital. Gente, entrou aqui, ó. Olha que linda essa tela, é uma tela AMOLED. Vocês podem ver que ela é um pouquinho curvada aqui do lado, ó. Coloquei aqui mais pertinho para vocês verem, ó. Ela é um pouquinho curvada, bem parecida mesmo com o P30, tá? E para quem queria saber, essa tela é de 60 Hz. Algumas pessoas estão começando a acostumar com 90 Hz, então pode achar um pouquinho devagar, mas assim, para quem não está acostumado com 90 é super normal. Bom, vocês podem ver que ele vem com o CPU Snapdragon 730G, ele é mais rápido do que o 730 normal. Para quem quer saber se esse modelo vem com o Dark Mode, vocês vêm aqui em Display, ó. E aí vocês vão encontrar o Dark Mode, e aí é só ligar, ó, fica tudo escurinho. My Device. Vocês podem reparar, ó, que ele tem a CPU Snapdragon 730G, gente. Essa CPU tem 35% de melhora no desempenho da CPU e 25% na melhora da GPU. A bateria aqui, como eu falei antes para vocês, é 5.260. As câmeras também já comentei. O tamanho da tela, ó, vocês podem ver que é 6.47 polegadas, com resolução de 2340 e 1080. Nesse caso, esse modelo é de 8 GB de RAM, mas vocês também podem encontrar com 6 GB de RAM. Antes de eu setar aqui a impressão digital, eu queria mostrar para vocês o peso, tá? Ele tem uma bateria muito grande, então as pessoas acham que esse celular é bem pesado, ó, mas vocês podem ver que ele tem 207,7 gramas. Bom, vocês podem estar abrindo aqui o celular por senha, ou por impressão digital, ou por face. Ou se de repente vocês tiverem uma Mi Band ou uma Mi Watch, ó, vocês vão poder abrir o celular apenas com o device. Device? Reloginho, gente, eu esqueço as palavras, desculpa. Bom, vamos setar aqui a nossa digital. Vamos em pattern, que é mais fácil, né, de lembrar. Gente, eu não sei se vocês repararam, ó, mas ele setou a impressão digital meio que no meio da tela.
geralmente aqui embaixo, né? Eu não sei se vai ficar mais fácil para pegar, para abrir ou não. Vamos testar aqui rapidinho. Vou desligar, ó, 1, 2, 3 e vai. Demora um pouquinho, né, ó. Vou pegar aqui com essa outra mão para ficar mais fácil, ó. Ó, eu vou fazer de novo aqui para vocês verem. 1, 2, 3 e... É meio devagar, né? Vamos testar aqui para abrir com o rosto. Apesar que esse negócio de ser devagar, se é bom ou ruim, eu na verdade não sei. Se o negócio é mais devagar, mas ele checa melhor, aí talvez não tem problema, né? Bom, vamos aqui, Face Unlock. Ó, vamos lá. Eu mal coloquei o rosto, ele já captou. Não sei se é muito seguro isso, hein? Bom, gente, vamos tentar abrir, ó, tá? 1, 2, 3 e... Ó, já abriu. De novo. Pera aí. Ó, carinha triste. 1, 2, 3 e... Ó, já deu o ok. Aparentemente, o reconhecimento facial é mais rápido do que a impressão digital. Mas ainda confio mais na impressão digital do que o reconhecimento facial, hein? Esse celular vem sim, ó, com o infravermelho, tem o Mi Remote e aqui embaixo vocês podem encontrar até rádio. Uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês, ó, é que dá pra vocês colocarem os aplicativos da Google nesse celular, ele não vem, tá? Na versão chinesa. E dá para vocês colocarem de duas maneiras. Ou vocês instalam a ROM internacional, mas desse jeito eles têm que fazer uma verificação, então demora mais ou menos uns 2, 3 dias. Ou vocês podem vir aqui, ó, nessa parte dos aplicativos da Xiaomi, e aqui embaixo, bem no rodapé, ó, vocês vão ver que tem um ícone verde. Isso aqui quem me falou foi o carinha lá da loja. Ele até me perguntou se eu queria que ele abrisse a caixa e instalasse para mim. Aí eu falei que não, que eu precisava abrir o plástico, e aí ele me explicou o que eu tinha que fazer. Ó, vocês clicando aqui nesse ícone verde, ele vai vir para essa parte aqui, ó. E vocês vão ver que tem tipo um playzinho aqui com os negócios escritos em chinês. É esse aqui que vocês têm que instalar. Bom, vocês viram que a Play Store instalou aqui embaixo, ó. Eu vou abrir só esse aplicativo de música para poder mostrar para vocês, ó, a imagem. Eu vou aumentar o brilho aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Mas, ó, ela tem uma cor bem boa, um brilho também bem alto, ó. E se eu colocar aqui no som mais alto, ó, pera aí. Dá pra vocês terem uma noção do som, ó. Muitos de vocês têm dúvida aí se roda o PUBG, então vamos testar. Bom, aqui ó, ele já entrou numa parte do Game Turbo, vocês podem estar setando algumas coisas, eu vou só deixar o OK aqui, ó. Gente, eu entrei aqui no PUBG para mostrar para vocês, ó, eu vou entrar na parte das configurações, aqui eu vou entrar no gráfico, ó, que é isso aqui que geralmente vocês têm dúvida, né? Vocês podem reparar que no HD ele roda normal, mas se vocês tentarem colocar no HDR, ó, ele não vai. Deixa eu abaixar só um pouquinho o som enquanto eu tô falando. Opa, cadê? Em HDR é que ele está falando que vai estar disponível logo, não, mas não dá para a gente rodar. Aqui vocês podem ver que na parte do frame rate dá para colocar high. Aqui nessa parte vocês também podem colocar o enable que ele vai funcionar. Aqui o brilho dá para vocês aumentarem mais, mas eu não vou aumentar porque senão vai ficar estourado, tá? Então, bom, daqui é só isso. Ó, vocês podem ver que ele não vai rodar no HDR, mas no HD, que é o que roda, ele vai bem, ó. Não tá travando, tá rodando bem, ó. Depois, se vocês quiserem que eu faça um teste assim melhor na parte de game, eu posso estar fazendo um vídeo separado para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho da câmera para vocês, porque esse é o que mais chama atenção nesse celular, né? Bom, vamos permitir. Ó, já tá falando aqui do 50x de zoom, já tá fazendo o jabá deles aqui. Tá bom? E só avisando, tá, gente? As fotos e os vídeos que eu vou mostrar pra vocês aqui é apenas uma amostra. Eu vou estar fazendo o teste de câmera completo num vídeo futuro, então se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Aqui ó, vocês podem ver que tem slow motion, tem short vídeo, tem foto, 108 megapixels, que é esse aqui ó, que está chamando a atenção, é esse aqui que nós queremos testar para ver se realmente é muito bom. O Portrait, Night, Memoji
panorama e o modo Pro. Bom, gente, primeiro eu vou fazer um pequeno vídeo para vocês, só para vocês terem uma noção de como tá escuro aqui, ó, para eu poder tirar depois uma foto night. Bom, gente, essa é a imagem da câmera frontal. Eu já tô morrendo de sono, por isso que eu tô com essa cara bem acabada, mas a câmera, assim, olhando da tela, parece bem boa, parece, assim, que ela é bem nítida, parece que ela também pega bastante detalhes, porque eu tô vendo bastante poros, um monte de coisa que eu não deveria estar vendo. E eu não sei em relação ao som, eu vou saber quando eu estiver editando esse vídeo. Ó, vocês podem ver que essa parte aqui é a parte de cima do meu apartamento. Vocês podem ver que tá bem escuro. E é dessa parte aqui eu vou tentar tirar uma foto com o modo night para ver como é que fica. Esse som é o som do celular mesmo. Então, vamos ver se é bom, né? You could fit into my life when it's daylight and it's night. I would give away my soul, but is it worth it? I don't know. I don't know. Olha, gente, a foto night daquela parte ali de cima ficou assim, ó. Eu achei que não deu tanta diferença, quer dizer, ficou bem mais claro. A olho nu dá para reparar bastante. Só que eu não sei se ele ficou meio confuso, ó, porque aqui tem um pouco mais de claridade do que aqui. Mas é porque aqui mesmo tem um pouco mais de luz nessa parte. Mas assim, a olho nu não tem tanta divisão de luz. Eu não sei por que ficou assim. Aí eu tirei uma foto da gata, ó, que tá aqui embaixo da mesa. Peraí. Pra vocês terem mais uma noção. Essa foto aqui, ó, embaixo aqui da mesa tá bem escuro. E vocês podem reparar que a foto ficou bem clara. Chega até a parecer que eu coloquei luz para poder tirar foto dela, mas eu não coloquei não, tá, gente? Na hora que vocês apontam já o celular para um lugar que tá escuro, vocês conseguem notar bastante diferença com o celular e com o olho nu. Bom, gente, eu tirei uma foto aqui, ó, com a macro e olha o tanto de detalhe. Nossa, eu fiquei abismada. Olha só que boa. Não sei se é só aqui no celular, se no computador vai ficar assim também, mas, meu, gostei, hein? Eu vou mostrar algumas fotos agora, que eu vou tirar amanhã, mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui agora pra vocês, que é tirando com a câmera de 108 megapixels, porque essas fotos têm que ser lá fora, tá? Isso porque tem que ter uma distância muito grande para vocês terem uma noção de como que é boa a câmera e como funciona a parte dos pixels. Don't cut like paper, babe. Either come close or stay away. Oh, this words are echoing inside of me. I don't wanna lead you astray. Well, give me clarity so I can see. You could fit into my life when it's daylight and it's night. Bom, esse é o som e a imagem da câmera traseira, né? Eu tô andando aqui, ó, pra vocês verem a estabilidade. Parece muito boa, muito estável. E uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês é que logo, ó, vai ter comparação entre esses dois aqui. É o Huawei P30, que é esse do lado direito, contra o Xiaomi CC9 Pro, ou aí vocês podem chamar de Note 10. Vocês podem ver que a parte de trás é quase igual, ó. A diferença mais gritante são essas duas câmeras aqui embaixo, ó, que o P30 não tem, mas ambos têm o zoom digital de 50 vezes, por isso que eu vou testar um contra o outro. Então, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo quando eu lançar vídeos novos, tá? E olha só que interessante, se eu mostrasse o celular assim, ó, pra vocês, peraí, não dá pra saber direito qual que é qual, né? Bom, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse celular. Eu gostei bastante, obviamente tem muita coisa que poderia melhorar, né? Não tem o carregamento wireless, não dá pra colocar o SD card, mas são coisinhas assim que se você for adicionando, e aí ele vai se tornar um topo de linha e não é a proposta desse aparelho aqui. Então, pelo preço que ele tá saindo e tudo que ele tá oferecendo, eu achei super bom. Eu vou fazer mais testes de câmera e aí eu vou fazer um vídeo só disso. Como eu falei pra vocês, também vai ter o vídeo contra o P30 Pro. E esse aí eu acho que vai ser bem interessante. E muito obrigada pra quem me acompanhou até agora. Quem puder me ajudar compartilhando esse vídeo também agradeço bastante.
Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.